Vamos iniciar aí a nossa primeira aula deste módulo de circuitos sequenciais. E nesta aula nós vamos entender alguns conceitos sobre elementos de memória, porque esse bloco que nós estamos abordando aqui nessa primeira aula, ele será dedicado a entender justamente os principais elementos que compõem os circuitos sequenciais, para então a gente começar a andar nesse assunto e abordar alguns circuitos mais complexos que envolvem circuitos sequenciais e também alguns circuitos combinacionais. Você vai ver que eles se misturam, não quer dizer que ele é somente um circuito sequencial, que ele não vai ter algum componente combinacional. A gente vai ver que eles se misturam também e geram esses elementos de memória e também sistemas mais complexos, né? De forma sequencial. Você vai ver alguns contadores, registradores, mas isso são assuntos mais para frente. Então nessa aula a gente vai focar mesmo em alguns conceitos importantes para poder você entender esses elementos e a gente poder caminhar com o conteúdo, beleza? E então, vamos começar? Essa aula é bastante importante porque você precisa entender alguns conceitos e diferenças entre circuito combinacional, que foi o que a gente viu lá naquele primeiro módulo, naquele primeiro grande tópico, onde a gente viu portas lógicas, mapa de Carnot, e toda aquela parte de aritmética, álgebra de Boolean, aquilo a gente viu inicialmente são os circuitos combinacionais. E vamos entrar agora nos circuitos sequenciais e vamos ver que tem uma diferença entre eles que justamente classifica nesses comportamentos, combinacional e sequencial. No circuito combinacional, que você está vendo aqui, o circuito combinacional, esse S, a sua saída, ela é apenas função das entradas. Então estou colocando uma porta AND aqui. Você sabe que S ele depende dessas entradas A e B, apenas isso. Então só é função das entradas. Outra característica também é que a saída ela era imediata. A gente viu que não é tão imediata assim, porque tem um atraso, né? Tem um tempo de atraso de propagação. Vimos lá isso na família de circuito lógico. Só que a gente, na teoria, a gente considerou que ele tem uma saída imediata. Ela não tem esse tempo de atraso de propagação na teoria, né? Então, quando você coloca os estados aqui na entrada, a saída ela já responde automaticamente a essa mudança de estado. Ou seja, se você tiver 0 e 1 aqui, a sua saída vai ser 0. Mas no momento que eu colocar 1 em 1 aqui, a saída já vai para 1 instantaneamente, automaticamente. Então tem essa característica também. Já nos circuitos sequenciais, o circuito sequencial ele tem uma característica importante. Por quê? O estado atual dele, o estado atual não, o estado futuro, e isso é um conceito que você tem que entender também, de estado, né? Estado é como a saída vai estar no tempo t0 e no tempo t mais 1. Ou seja, no tempo imediatamente após esse tempo que eu estou aqui. Você vai ter que entender esse conceito de estado com relação à saída e com relação ao instante de tempo. Por quê? Aqui você tem duas saídas, isso aqui é o seu elemento de memória. Você tem duas saídas, todo elemento de memória ele tem duas saídas. Uma saída é o Q e a outra saída é esse Q barrado. Ou seja, essa saída é o complemento dessa. E essas saídas aqui elas determinam o estado. Geralmente o estado é determinado pela letra Q só. Porque como o Q barrado é o Q complementar, então você não usa os dois como estado. O estado geralmente é analisado em cima do Q. Então, o estado de saída de um elemento de memória ele vai depender da sua entrada, das suas entradas, pode ser uma única entrada ou duas entradas, você vai ver que no máximo são duas entradas. E se tiver algumas outras entradas, a gente vai ver que tem outras classificações. E ele depende também, repare, a saída ela é realimentada na entrada. Tanto o Q quanto o Q barra. Eles realimentam na entrada. Então, esse estado de saída, o seu Q, ele vai depender da entrada e também da realimentação desse próprio sinal, para poder definir o estado futuro que ele vai atingir. Então, repare que no combinacional você tinha a única dependência do sinal de entrada, das variáveis de entrada, enquanto no circuito sequencial você vai depender das entradas e da própria saída para poder definir o próximo estado, ou seja, o próximo comportamento dessa letra Q aqui, que é a saída do seu componente. Então, o estado ele pode ser considerado como 0, que é chamado de estado baixo, ou 1, que é estado alto, high ou low, né? High para 1 e low para 0. E vai depender justamente dessas entradas e da saída também, né? Outro ponto importante é o conceito de clock. A mudança de estado nesses elementos de memória, ela pode, deixa eu colocar aqui, pode
que a gente vai ver que existem dois elementos de memória. Pode depender de um clock. Esse clock nada mais é do que um sinal que vai guiar esse componente e vai definir quando essa saída vai ser alterada. E a gente vai ver que nos elementos de memória vão ter elementos que dependem desse sinal de clock e elementos que não dependem desse sinal de clock. A gente vai ver que tem essa diferença entre esses dois elementos de memória. Mas entenda que, geralmente, na maioria das vezes, um elemento de memória ele depende de um sinal de clock ou relógio. Ele vai depender de um sinal que vai atuar e vai fazer com que ele mude ou não o estado de saída, dependendo das entradas. A gente vai entender também o conceito de sincronismo e assincronismo. Quando um elemento é síncrono e quando um elemento é assíncrono. E isso tem muita relação com o clock ou relógio, que vai definir a sincronia. A partir da batida desse clock, ou seja, da frequência desse clock, é que a saída do seu elemento de memória ela pode passar por mudança ou não, porque vai depender também das entradas e da própria saída do estado atual, né? A gente vai ver isso mais a fundo quando for abordar os elementos de memória, beleza? Aula bem curtinha aí, né, para justamente fazer a introdução com relação a esse conteúdo e vamos para os destaques desta aula, né? Nesta aula nós vimos o conceito e as diferenças, né, entre circuito combinacional e circuito sequencial, né? O circuito combinacional ele praticamente depende das entradas apenas, né? Ele não vai depender de nenhum outro sinal para poder efetuar uma mudança na saída, ou seja, a saída é uma função da entrada e ele geralmente tem uma resposta imediata, não é verdade? No circuito sequencial, ele além de depender das entradas, ele vai depender das saídas também, ou seja, para você definir qual é o estado da saída, que a gente viu esse conceito de estado, que nada mais é se a saída está em nível 0 ou nível 1. Então, para definir esse nível de estado, vai depender das entradas e desse próprio nível de estado de saída, porque o seu elemento de memória, o circuito sequencial, ele depende desses parâmetros para poder definir o estado futuro dele, o estado em t mais 1, já que a gente está analisando em t igual a 0 e em t mais 1. Entenda que esse mais 1 é uma unidade de tempo qualquer, em t mais 1 vai definir qual é o estado dele, o estado futuro, beleza? E por fim vimos que esses elementos de memória, eles podem depender de um clock, que seria um sinal de relógio, ou um sinal que vai definir a sincronia ou quando a saída vai ser alterada, dependendo dos parâmetros de entrada. Isso aí a gente vai aprofundar nas aulas mais à frente. É isso, eu espero que vocês tenham assimilado o conteúdo desta aula, entendido essas diferenças entre o circuito combinacional e o circuito sequencial. E se você tiver alguma dúvida, você já sabe, eu sempre repito aqui, mande mensagem para mim ou então deixe aqui embaixo no fórum deste vídeo. Vejo vocês então agora na próxima aula. Até mais.